Oi gente, aqui é a Fê e hoje eu vim comentar com vocês sobre a série The Good Wife. Eu comecei essa série faz uns meses, uns 2 meses por aí, e eu terminei ela ontem. São 7 temporadas, ela terminou, na verdade, em 2015, só que eu só comecei a assistir esse ano, então tô bem atrasada. Mas enfim, essa série eu já comentei com ela, eu já comentei sobre ela com vocês no Instagram e aqui também no YouTube, no vídeo passado. Mas para quem não viu, não acompanhou em nenhum dos dois lugares, eu vou falar aqui de novo. Ela vai tratar sobre a Alicia, que ela tá tentando reconstruir a vida dela depois que o marido acabou sendo preso. O marido era procurador da justiça e ele acabou sendo preso por causa de envolvimentos com corrupção, prostituição, enfim. A vida dela desmoronou completamente porque... Primeiro, eu acho que... Eu não sei. Se você está casada, né, com uma pessoa que você conheceu na faculdade, você casa com ela e você constrói uma família juntos, você se baseia toda a sua vida nesse casamento e nessa família, porque ela parou de trabalhar para se dedicar completamente à casa e aos filhos e ao marido. Eles têm 2 filhos. E de repente o mundo acaba, basicamente, né? Porque a pessoa que tava ali cuidando de você e te fornecendo tudo que você tem é presa. E não só isso, não só pensando no lado material, mas no sentimental também, porque você percebe que aquela pessoa não é aquela pessoa que você... ela não é mais a pessoa que você acreditava e que você passou anos da sua vida dedicando a ela. E você recebe uma notícia dessa. Não só tudo que ele fez como profissional, mas também pro casamento, já que ele traiu ela várias vezes. Então, deve ser bem difícil e durante todo esse tempo, todo o julgamento, e ele teve que ir a público porque ele era conhecido, muito conhecido. E ela teve que estar lá do lado dele, mostrando todo o apoio de boa esposa e mantendo as aparências, assim. Foi bem complicado pra ela, porque ela tava muito magoada e... o mundo dela caiu, né? Ela não tava sabendo como lidar com aquilo. Ela tava meio que em choque. Você dava pra ver, assim, que ela tava... apareceu, né, a cena dele falando que ele ia... admitindo tudo que ele fez e que ele ia largar o serviço, ia ser preso, enfim. E ela lá, assim, meio que do lado meio atrás, né, assim, dele. E dava pra ver que ela tava, eu acho que assustada e muito envergonhada, porque você saber tudo isso do seu marido e ainda ter que fingir que tá tudo bem e que você continua sendo completamente apaixonada, compreensiva e devota a ele, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas enfim, depois dessa parte, isso é basicamente acho que os 5 minutos do primeiro episódio. A gente vai vendo ela reconstruir a vida dela, ela procurando por um emprego. E essa parte é complicada pra ela, porque tem muita rejeição das empresas de advocacia. Ela é uma advogada. Tanto por causa do escândalo do marido dela, quanto porque ela ficou muito tempo, ela ficou 13 anos sem trabalhar, então todo mundo acha que ela tá desatualizada, que não vai dar certo, ela não vai saber lidar com os clientes, com os casos, ela não vai saber enfrentar um júri. Enfim, ela é muito desvalorizada nessa busca pelo emprego dela. Mas até que ela consegue um emprego numa firma de advocacia,
Depois a gente vai entendendo que, na verdade, um dos donos é um grande amigo dela da faculdade. Então ele acabou dando essa chance pra ela, até pra eles serem meio que amigos e tal. Ao longo dessa... Eu vou parar por aí, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas são 7 temporadas, e ao longo dessas 7 temporadas a gente vai vendo toda a reconstrução da vida dela. Tanto no lado profissional quanto no sentimental. A gente vê muita evolução. Acredito mais no lado profissional do que no sentimental. O sentimental, a gente vê que ela é uma pessoa muito ligada à família. E a família é uma coisa extremamente importante pra ela. E que ela tinha um ideal de família. E que ela, apesar de tudo ter desmoronado, e desse ideal ter sido massacrado, ela ainda tenta manter essa visão que ela tem. E ela tenta se manter completamente leal a tudo, a todos os assuntos da família, incluindo a prisão do marido. Então, na primeira temporada, na primeira e na segunda, eu acredito, a gente vai ver que muito disso se mantém porque ela ainda sente algo pelo marido. Aquilo, ela tá completamente magoada, mas lembrando que foram anos de casamento e por mais que a pessoa te machuque, aquilo não desaparece de uma hora para outra. Então, e como eles não puderam se afastar, porque ele dependia muito dela, para ele conseguir isso foi uma coisa interessante de ver, porque para ele se reerguer, para ele conseguir voltar a ter a carreira que ele tinha, ele dependeu muito dela. Porque na sociedade conservadora, ela ter apoiado, isso é muito explorado, ela ter apoiado o marido foi visto com muitos bons olhos pela sociedade. Então, quando ele tenta voltar de novo à vida política e ativa dele, as pessoas contam muito com isso, as pessoas lembram, bom, ela apoiou ele, então talvez ele não seja tão culpado, ou talvez ele tenha realmente se redimido, porque afinal ela ainda continua ali dando todo o apoio que ele precisa. Então, se ela que foi a mais atingida, assim, de uma certa forma perdoou ele, isso aos olhos das pessoas, né? Porque a gente também não pode perdoar, enfim. Ela foi um ponto assim, extremamente chave para toda a reviravolta na carreira dele, todo o sucesso que ele possa ter tido depois da prisão. Então, como eu disse, ela então acaba se mantendo muito ligada a isso. E sim, eu acredito, assim, no meu entendimento, teve uma parte de sentimento, pelo menos na primeira e na segunda temporada, porque ela ainda estava muito em dúvida se ela ainda realmente gostava dele ainda ou não, tudo que ela sentia por ele, se era só mágoa ou se tinha mais alguma coisa ali. Mas eu acho que, mesmo tendo um pouco de sentimento, a prioridade dela era ela via muito como, não como uma obrigação, mas uma responsabilidade dela, sabe? A vida dela desmoronou, todas as pessoas em volta dela foi atingida, ela sempre foi uma mãe extremamente protetora nesse ponto de vista, por causa de todas as acusações contra o marido. Então, a vida dela se tornou extremamente pública, a vida dos filhos dela acabou também se tornando pública e ela tentava conter isso ao máximo. E ela sabia que ele dependia muito dela. Então, em certas situações, ela via isso como uma responsabilidade, sabe? Pra eu conseguir isso, pra isso talvez acabar, eu tenho que cumprir a minha parte. E se
se eu tiver que apoiar ele, se eu tiver que fazer alguma coisa pública com ele, eu vou fazer. Porque ela via isso realmente como uma responsabilidade dela para com a família. E tem uma frase ótima se eu não me engano foi no último episódio agora, se não foi no último, foi no penúltimo, que uma pessoa fala pra ela que ela costuma confundir amor com responsabilidade. E isso resumiu todas as 7 temporadas que a série teve. Porque eu realmente sentia isso, sabe? Ela não fazia as coisas, ela era muito presa a essa responsabilidade que ela tinha com a família. E que muitas vezes ela não precisava ter tido, mas ela se impunha isso. Então, essa frase demonstra claramente um resumo de Alicia Florrick. A série pra mim é fantástica, eu acho que toda essa parte de você ver o crescimento da personagem e o envolvimento dela em todas as partes, tanto política quanto a parte criminal ali, né, do júri, quanto a parte pessoal dela. A parte pessoal dela, na minha opinião, apesar de ser bem explorada e ser muito importante pra série, foi uma das mais chatas, porque eu admiro ela extremamente. Como uma advogada, eu admiro ela como uma profissional, mas eu não gosto dela como pessoa. Eu acho que muitas vezes ela criticava muitas pessoas, ela se achava... Eu sempre achei ela com um ar de superioridade. Talvez ela tenha usado isso muito pra se defender, porque ela já sabia que iam vir ataques e recriminações e piadas sobre o marido dela. Então, eu acho que... Na verdade, eu acho que por ela ser uma pessoa meio defasada ali, por ter ficado tanto tempo sem um trabalho, ela queria mostrar o quanto ela era boa. E pra isso, muitas vezes, eu acho que ela precisava mostrar o quanto ela era melhor que outra pessoa. E isso trazia pra ela um ar de superioridade que eu não gostava. Mas que se a gente vê por esse ângulo é completamente compreensível. Mas continuando nesse lado de ela se achar um pouco acima dos outros, tinham coisas que algumas pessoas que algumas pessoas faziam e ela criticava, mas quando era em benefício a ela, ela não media limites, na minha opinião. Tinha situações que ela era completamente sem limite e ela ultrapassava tudo com um caminhão pra ter o que ela queria. E não importava se ela ia machucar algumas pessoas ou não com isso. E eu ficava muito chateada com isso, eu ficava muito brava, principalmente acho que foi da 5ª pra 6ª temporada, como eu já comentei. Ela fez uma coisa absurda que eu nunca vou perdoar na minha vida. E agora na 7ª temporada ela fez praticamente... Não, ela não fez praticamente a mesma coisa, mas ela fez uma coisa muito chata, muito ruim, que eu também nunca vou perdoar. É por isso que eu amei o final da 7ª temporada. Não vou contar, porque seria um spoiler, mas foi muito... Acontece uma coisa durante o último episódio, uma pequena ceninha, que foi muito merecido, foi muito bem feito pra ela. E eu tava só esperando realmente durante essas... não vou dizer durante as 7 temporadas, mas vamos lá, vou poupar a primeira e a segunda, porque ela ainda tava num certo desenvolvimento ali. Vamos lá, durante 5 temporadas eu tava esperando por isso. Então, foi muito merecido. No geral, é uma série muito boa, que eu super recomendo. E a Alicia, no geral, ela é uma boa pessoa.
mas certas atitudes dela me incomodavam bastante. E é isso, contem nos comentários se vocês já assistiram ou se vocês pretendem assistir. Me contem também o que vocês estão assistindo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!